vamos fazer aqui agora 3 exercícios de hermenêutica constitucional. O primeiro deles que nos vem com o título, exatamente a metódica estruturante de Friedrich Miller. O texto para esta aula é um livro dele com o título Teoria Estruturante do Direito. Um livro bem esclarecedor. E qual é a questão que o autor alemão, que é do nosso tempo, questão comumente citada por outros autores. Um autor que fez questão muito de frisar uma certa confusão que o positivismo, um certo positivismo legalista, fez entre norma e texto. Isso em nome daquilo que ele chama de âmbito normativo. Este pensado como o verdadeiro conteúdo da normatividade. A ideia que está aqui, para ele, essa distinção, essa confusão para ele é inaceitável, porque no sentido em que ele coloca as coisas, o âmbito normativo é sempre a se considerar muito mais do que o fornecedor dos materiais jurídicos e consequentemente sendo parte integrante da norma. Na verdade, ele não admite que a própria norma seja confundida com o texto, ou que o texto seja identificado com a norma. E isso advém, então, para ele aqui, de uma confusão que não é de agora, mas vem lá desde o século XIX, que o positivismo legalista acreditou que poderia realizar o direito simplesmente aplicando um exercício de lógica, um exercício de lógica formal. Ou, em outras palavras, como temos insistido aqui algumas vezes, o positivismo legalista acreditou piamente que a prática jurídica era resultado da subsunção de lei, de fatos a determinadas leis, estas entendidas como axiomas universais. Ou a premissa maior, como Aristóteles assim descreve. Então, uma norma pura, tal como um Hans Kelsen, por exemplo, imaginou, na verdade, pensada sem levar em consideração a importância da sua materialidade, seria uma mera disposição legal sem âmbito normativo. Era algo apenas a se pensar do ponto de vista meramente estrutural, deixada de lado a sua idealidade. Então, a interpretação posta nesses termos em que ele está aqui propondo, pensada do ponto de vista de uma teoria estruturante do direito e da interpretação, é muito mais promissora do que propriamente essa pretensão que algumas teorias da interpretação que estivemos falando aí nessa parte histórica, essa pretensão de revelar o espírito da lei. Na verdade, se pensaria então que nessa forma como ele está colocando, que a interpretação haveria de ser pensada como um ato de adequação e de complementação da lei. Então, na forma, portanto, como o autor alemão vem dizendo, essa haveria de ser uma preocupação recorrente do
dos cidadãos, dos estadistas, porque pensar o Estado de direito não significa cultuar a lei pela lei. O Estado de Direito requer que a gente interprete ou aplique o direito para além do seu texto, que o direito não se confunde com o texto. Dizer isso para além do texto não significa, naturalmente, é bom que se diga isso, para que não haja confusão, no sentido de achar que o autor está aqui autorizando qualquer tipo de tentativa de ir além da norma. Na verdade, o que ele está sempre querendo dizer é que o critério vinculante não é... O critério vinculante é que não é o texto. O critério vinculante é a norma. Então, nesse sentido, a metódica estruturante, na medida que pensa a interpretação para além desse mecanismo de solução de casos difíceis, procura compreender a diferença entre o texto e a norma relativamente a essas teorias tradicionais da interpretação. Porque ele diz com muita clareza que a teoria pura do direito, por exemplo, se silencia quanto à correção do conteúdo da norma. Ela nada tem a nos dizer toda vez que, num exercício de aplicação, de aplicação de realização de um caso concreto, em o intérprete se deparando com uma situação de incorreção, a teoria pura do direito não tem uma resposta a dizer como é que a gente se comporta diante dessa situação. Nesse caso, então, como se coloca, o autor quer nos proteger de alguma forma de algumas teorias clássicas, como é o caso do Carl Schmitt, o decisionismo de Carl Schmitt, que apela para um certo formalismo interpretativo. Na verdade, isso significaria, levado a sério a proposta do professor alemão Schmitt, na verdade, essa proposta de como lidar com as normas jurídicas depreciaria o conteúdo normativo em homenagem apenas a uma decisão. Isso seria como que dizer que a norma constitucional seria aplicada não porque ela era uma norma correta, mas simplesmente porque era instituída por um poder constituinte. Então seria, isso comumente se chama de um apelo do intérprete apenas a um aspecto formal da norma, que não esgota naturalmente a natureza da norma. É impossível pensá-la apenas do ponto de vista da sua estrutura sem o seu devido conteúdo. Então, nesse caso, então, portanto, era preciso salvar a interpretação jurídica dessas incorreções que prejudicam o conteúdo normativo, o verdadeiro critério vinculante. Nesse caso ainda, se poderia pensar do que ele também chama de uma insuficiência de uma normatividade como uma espécie de um imperativo que foi predado no sentido dado antes da verificação do seu conteúdo. Então, uma tentativa de interpretar o direito prescindindo do seu conteúdo, da sua dimensão material, seria, então, aqui algo que não haveria de
de se levar muito a sério. Pois bem, até esse ponto, o que temos visto aqui diz respeito à forma em geral como o autor está vendo a norma, os riscos da sua confusão com o texto legal, e importaria também acentuar, como ele acentua, uma certa visão da objetividade da dita ciência jurídica, e de maneira a levar a sério a estrutura, chamar a atenção do intérprete para a estrutura da norma. Isso desafiaria cada um de nós a perguntar pelos recursos que existem e que são capazes de serem utilizados mais racionalmente, tanto quanto possível, na implementação desse direito vigente. Então, a questão da objetividade, pensar numa objetividade que é necessária para que a gente tenha essa clareza de que o direito e a aplicação do direito não pode ficar refém dos voluntarismos, dos decisionismos. A objetividade que tanto se ambiciona não pode se confundir com a pretensão de uma validade universal, de uma validade alienada da própria da situação concreta em que é aplicada. Então, aqui ele vê uma especificidade do que ele chama da ciência jurídica, que seria, então, pensada como uma ciência social normativa. E o fato de ela ser uma ciência social normativa a exonera de uma calculabilidade, ou seja, de um aspecto matemático que pudesse oferecer uma certa precisão do intérprete em relação aos resultados que extrai. Bom, isso importaria fortemente negar com o autor alemão essa pretensão de uma lógica formal, tanto de uma lógica formal como de uma lógica histórica, de uma metodologia histórica, como possibilidades de realizar uma interpretação bem-sucedida. Inicialmente, no que diz respeito à lógica formal, por causa que ele está olhando a norma a partir da sua perspectiva linguística, que é sempre polissêmica, como ele acentuaria, como ele acentua, na verdade, essas prescrições linguísticas, na verdade, limitam a logicidade da maioria dos casos. Então, o que também alcançaria, de uma certa forma, também o método histórico, por causa que a crítica, como nós vimos, de Savigny ao positivismo legalista, estava marcado exatamente por essa descrença de Savigny em relação à possibilidade dos acertos linguísticos conterem, absorverem os conteúdos normativos. Então, nesse caso, então, o Friedrich Mille está apontando aqui que, dados esses pressupostos materiais que a escola histórica invoca, ela também, da mesma forma, carece de uma logicidade ou de uma universalidade, tal como se pudesse imaginar. Daí, então, apelar a uma interpretação, ao modo de uma teoria estruturante, seria inevitavelmente recorrer ao método,
a um método especificamente aplicável a essa situação, à altura da crítica que o autor está fazendo. Então, essa indispensabilidade do método interpretativo vem no sentido de dizer que a segurança que nós temos em relação aos processos interpretativos e as decisões que os tribunais tomarão decorrem exatamente da nossa confiança de que as interpretações não são feitas de maneira aleatória, de maneira arbitrária pelos juízes, pelos magistrados. Porque os métodos o método é que, na verdade, estabiliza os sistemas interpretativos. O método é que racionaliza e facilita essa universalidade da interpretação, que facilita a verificabilidade de que uma decisão foi dada para um determinado caso, não de maneira casuística, por amor ou por ódio do magistrado em relação às partes envolvidas. Então, a concretização do direito em relação do respeito ao cânone aplicado na situação concreta, para que ele seja submetido a um teste de verificação, é necessário um teste de verificação no sentido de dizer submetido à apreciação de outros magistrados. Essa decisão, se não fosse igual, seria mais ou menos controlável. Se manteria, pelo menos em termos de boa-fé, a interpretação, como não sendo resultado dos preciosismos individuais, subjetivos, e é isso, quem garante isso para ele é o método. Então, nós devemos prescindir da pretensão de uma universalidade interpretativa, de que a gente vai encontrar uma resposta que seja válida em todo tempo, em todo lugar e para todas as pessoas. Isso é verdade. Uma espécie de uma cogência formal, meramente formal, não seria aplicado. Deveríamos contentar com essa força, digamos, limitada. Então, além de mas isso, naturalmente, que nos faz algumas exigências. Além da hierarquização de critérios de interpretação que possam ser explicados, que nós preferimos este critério e não preferimos aquele, nós devemos, acima de tudo, ele é muito explícito em relação a isso, devemos recorrer à honestidade metodológica. O que é exatamente isso? Porque o autor está muito preocupado com as tentativas de falsear, ou de fingir que se está utilizando o método da interpretação, quando na verdade verdadeiramente se está fazendo valer as próprias convicções do intérprete juiz. Então, numa interpretação que é feita, seja ela da decisão do tribunal, seja ela do advogado, de um parecerista, qualquer seja, é preciso sempre explicitar os elementos que realmente formaram a convicção do julgador. Isso contribui exatamente isso que permite que haja esse controle da interpretação, para que os demais leitores saibam que essa conclusão a qual se chegou não foi fruto de uma arbitrariedade. Então, é isso que ele está chamando de honestidade intelectual, de deixar isso muito claro. Hoje, o Código de Processo Civil, inclusive, tem um artigo lá que fala das decisões, até busca ser
mais rigoroso em relação a isso, para evitar essas decisões vazias, decisões prontas que podem ser dadas para qualquer assunto, que já está tudo lá prontinho, que só troca o nome das partes e o número do processo e a sentença serve para tudo. O Código de Processo Civil já cuidou um pouco de tentar evitar esse tipo de coisa. Então, o autor aqui está fazendo menção explícita a essa necessidade de deixar claro. Então, esse é o dever de fundamentar. Dever de fundamentar os valores que verdadeiramente compuseram a escolha, a decisão que foi feita. E na impossibilidade de se fazer isso, pelo menos o intérprete deve mencionar, porque como a gente vive numa sociedade ineludivelmente complexa, então a possibilidade de divergência em relação aos critérios que foram utilizados para as decisões judiciais os critérios são vários e as razões para a divergência são incontornáveis. Então, daí essa necessidade dessa fundamentação, para que não haja dúvida o que é que levou o magistrado a se convencer disso. Então, é preciso considerar, além de tudo, que as instituições jurídicas, as técnicas manejadas no processo, inclusive no processo interpretativo, tudo isso são recursos de natureza histórica, daí que eles devem ser ajustados para cumprirem a sua função. Não ficarmos na ilusão de que o que serviu no século passado continua servindo. Em grande parte, esse debate nas duas câmaras do STF, entre garantismo e ativismo judicial, segundo as nomenclaturas que são dadas, né? Em grande parte, decorre exatamente isso, de uma certa dificuldade. Às vezes a gente tem a impressão que a crítica, não que eu seja aqui partidário de nenhum ativismo judicial, é óbvio que eu não sou, mas às vezes a gente vê, sobretudo os criminalistas, às vezes quando a gente ouve alguns deles falando, às vezes a gente tem a sensação que nós estamos ainda no século XVIII, vendo Beccaria falar, Montesquieu falar do juiz como mera boca da lei. Então, nós devemos uma racionalidade completa, uma racionalidade máxima, uma racionalidade integral para o autor. É claro que ela é sempre impossível. Daí a necessidade de adotar, em termos de interpretação e deliberação judicial, o princípio da máxima racionalidade, por causa que chegar a uma totalidade, a uma racionalidade pura, de caráter matemático, como algumas concepções de interpretação pensaram ser possível, e nós já passamos por ela e vimos que tudo isso não passou de uma pretensão. Para o autor que isso tudo é impossível. Daí a essa necessidade de adotarmos como princípio de irmos ao máximo que podemos, ao modo do mito de Sísifo, aquela personagem lá da mitologia grega, que foi condenada a rolar uma pedra ladeira acima para a eternidade, já sabendo que se tratava de um trabalho fatigante e inútil, porque toda vez que ele chegava ao fim da ladeira, a pedra rolava e ele descia novamente para buscar. Essa metáfora aqui aludida, diz respeito exatamente ao que os juristas têm esse dever de jamais dar por esgotada a sua tarefa de fundamentar as decisões. Então, a norma tem uma materialidade e isso inviabiliza aquilo que alguém poderia chamar de uma ciência da norma, nesse sentido de uma pureza normativa. Então, essa objetividade pensada pelo positivismo clássico, que nós poderíamos chegar a essa situação de absoluta clareza, de absoluta transparência para o autor, para este autor alemão, seria uma tarefa
ingrata. Daí, então, portanto, que a gente deva reconhecer os limites que a própria interpretação jurídica possui. Isso, nesse caso, então, a especificidade da ciência jurídica seria essa de partir da estrutura da norma, que vai sempre exigir do intérprete uma complementaridade, pensado aqui no âmbito normativo, né? E na situação concreta em que se está atuando, exigindo essa complementaridade entre pensamento tópico e pensamento axiomático. Por outras palavras, nós não podemos prescindir da dimensão do sistema jurídico, que as normas jurídicas pertencem a um determinado sistema e como tais elas devem ser experimentadas dentro desse sistema, mas não naquela pretensão das normas jurídicas como entidades autossubsistentes, como o normativismo puro imaginou. As normas, nesse caso, se obrigam a ser experimentadas no sistema, mas sem prescindir da situação concreta, do caso concreto em que está sendo vivenciada, que está sendo experimentada.